Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de As Cartas de Paulo. Estamos aqui para passar para vocês um pouco da história de Paulo de Tarso, que nasceu como Saulo de Tarso, tá? A sua passagem pela vida terrestre como Paulo de Tarso, essa reencarnação dele maravilhosa, que trouxe para nós o poder da reforma íntima, o poder da transformação, né? Que é o que ele representa. A transformação, né? O renascimento de um novo ser num ser que já tinha uma passagem aí já de 30 anos pela face da Terra, né? E isso só prova o quanto a reforma íntima é possível quando nós realmente queremos, né? Então, estamos aqui mais uma vez no canal Espiritismo com Cristo. O quadro é As Cartas de Paulo. Salete. A Kelly, oi pessoal, tudo bom? A Rose, oi pessoal, tudo bem? Como nós costumamos informar, não somos especialistas no assunto, nem um pouquinho. Estamos aprendendo com vocês, porque tenho que confessar que até há pouco tempo atrás, né, uns 4 anos mais ou menos, eu não sabia que Paulo de Tarso e Saulo de Tarso eram a mesma pessoa. Então, nós estamos começando por ele, né? Um grande apóstolo de Cristo, que se tornou apóstolo depois que Cristo passou definitivo para o plano espiritual, que ele nos deixou aqui fisicamente, e que foi o apóstolo dos gentis, né? Porque foi preparado por isso. Certo? Certo. Então, nós já falamos um pouco, né, da infância de Paulo de Tarso, do começo da vida dele, de como ele foi ensinado, de como ele foi preparado, de como ele se tornou um sacerdote, né, da sinagoga de Jerusalém, o grande amor da vida dele, que foi Abigail, né? E aquele que deve ter sido o maior remorso da vida dele, né? E que foi também o desencadeador daquela fúria, né, de Saulo, o perseguidor dos cristãos, né? Que é o Estevão. E como nós também já falamos, tanto Estevão como Abigail, o grande amor dele, se tornam os mentores espirituais dele, para que ele passe por esse processo de transformação e para que ele se torne o apóstolo que Jesus esperava, né? Que Jesus contava com ele. Sempre lembrando que ele, porque Paulo, né, um questionamento que para quem talvez não tenha visto, Paulo, ele era romano, né? Então Jesus precisava de alguém que chegasse à alta elite no processo de levar a evangelização até eles, né? E Paulo foi encaminhado para isso, foi transformado para chegar onde Jesus queria, né? Verdade. Foi o ponto, né? Crucial. Crucial. Porque também naquela época poucas pessoas sabiam ler, escrever, e assim, Paulo era inteligente, tinha toda uma sabedoria, então teria um peso diferente para aquela sociedade da alta elite da romana, né? E ele precisava desse suporte para chegar além, né? É isso. Vamos começar? Vamos começar. A gente vai começar com a prece? Sim. Era a prece, né? Sim. Bom, cantei a bola, vamos lá, né? Uhum. Só lembrando, pessoal, nós fazemos uma oração sempre no começo, né? E uma oração sempre no final, tá bom? E a aguinha, porque também é nosso costume colocar a água fluidificada. Quando vocês forem assistir os episódios, se vocês também fizerem a prece junto conosco e deixarem a água também, vocês também terão uma água fluidificada para vocês, tá? Vamos lá, então. Agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado no dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo, que traga os esclarecimentos necessários sobre essa vida maravilhosa desse apóstolo
dos gentios, esse apóstolo do amor, que mesmo sem ter tido qualquer contato físico com o nosso mestre, com o nosso amor, né, que é Jesus, ele procurou seguir todos os seus ensinamentos como nenhum outro, talvez, né? Então, nós agradecemos mais essa oportunidade e que tudo transcorra na mais perfeita paz, com a bênção e a permissão de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Salve Jesus, graças a Deus. Vamos lá, segundo episódio das cartas de Paulo, a vida de Saulo para Paulo de Tarso. A conversão de Paulo de Tarso. As narrativas do livro de Atos e as notas do próprio apóstolo Paulo em suas epístolas sugerem uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo de sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. A experiência do martírio de Estevão e sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos podem ser exemplos disto. Fui com o objetivo de ali prendê-los, os cristãos no caso, né? E trazê-los acorrentados a Jerusalém, onde seriam castigados. Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco pelo meio-dia, de repente me cercou uma intensa luz do céu. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Só lembrando que nessa passagem, quando ele está ali diante de tremenda luz, naquele momento ele perde a visão, né? A luz é tão intensa que ele perde a visão. E aí por isso que Jesus pede que ele vá caminhando até a entrada da cidade, que lá vai ser dito o que ele precisa fazer. A conversão de Paulo pode ser datada entre os anos de 31 e 36, pela referência que ele fez em uma de suas epístolas. De acordo com os Atos dos Apóstolos, sua conversão, metanoia, ocorreu na estrada para Damasco, onde ele afirmou ter tido uma visão de Jesus ressuscitado, que o deixou temporariamente cego. Após a sua conversão, Paulo foi para Damasco, onde os afirmaram que foi curado de sua cegueira e batizado por Ananias de Damasco. O mais interessante nisso tudo, né? Ele estava indo perseguir os cristãos. Então a gente se pergunta, como pode, né, a pessoa estar fazendo tudo que ele fazia, porque ele era um perseguidor implacável, né? Ele não se importava se era mulher, se era velho, se era criança. Ele levava tudo, né? E aí, de repente, Jesus aparece para ele, né? Sim. Por que que Jesus foi atrás de um perseguidor implacável? Na minha concepção, eu acredito que essa perseguição, ele escolheu Paulo exatamente porque ele era uma pessoa extremamente determinada. E naquilo que ele crê, ele vai ser persistente até o final. Então, mesmo ele tendo a sua crença, né, diferente da de Jesus, ele foi fiel àquilo. Então, ele precisava de um filho desse jeito, desse tipo, para continuar as suas obras. Então, mesmo sendo errôneo o que ele fez em determinado com os cristãos, como ele perseguia, como ele fazia não diria valorizar, não consigo dizer a palavra, mas o que ele fazia em prol do que ele acreditava, não importasse como, é uma determinação muito forte, gente, que é o que a gente precisa, né, na nossa fé, de acreditar e lutar por aquilo.
né? Então, eu acho que é uma das características que levou Jesus Cristo a escolher Paulo também, sabe? Na minha opinião. Outra coisa que eu também acho importante, o fato dele ter escolhido Paulo, foi Paulo não ter convivido com ele, né? Sim. Porque isso fortificou a transformação. Sim. Porque os outros apóstolos todos andaram com Jesus, Paulo não. Paulo viu ele praticamente perto já da crucificação, né? O Paulo estava lá no dia que Jesus foi julgado pelo Sinédrio, mas ele, assim, fisicamente, ele não chegou a conhecer totalmente Jesus. Então, isso fortifica essa transformação. O fato dele não ter convivido. Por quê? Porque a elite poderia falar, não, mas você conviveu com ele, né? Não, ele não conviveu. Pelo contrário, ele foi atrás de todos aqueles que estavam seguindo, né, os ensinamentos de Jesus. Ele foi na casa do caminho, né? Foi de lá que ele tirou o Estevão. Então, ele não tinha um pezinho, vamos assim dizer, né, ainda do lado de Jesus. Pelo contrário, né? Ele odiava Jesus por conta de ter, né, influenciado Estevão, ele ter matado Estevão e o Estevão ser irmão de Abigail. E isso levar à morte de Abigail. Então, ele tinha um ódio muito grande por Jesus e por todos que seguiam os ensinamentos de Jesus. Ele só não fez pior na casa do caminho por conta do sumo sacerdote, o Gamaliel, ter segurado ele. Porque o Gamaliel foi visitar a casa do caminho e percebeu que lá não era uma casa de terroristas, né? Sim. Pelo contrário, era uma casa onde acolhiam as pessoas que estavam doentes, que tinham necessidades. Porque senão também ele teria destruído a casa do caminho. Sim. E cegou ele exatamente para ele ver o poder, né? Exatamente, ele tinha que mostrar. Ele tinha, né, que mostrar para ele. Eu falei, você está pensando que... Bom, brincando, né? Mas assim, ele teve que mostrar para ele. Eu tenho o poder da cura, eu tenho como fazer as coisas acontecerem. Então, era uma prova para ele, né? E a outra coisa que eu achei tão interessante, que assim, a gente pode usar isso para o nosso dia a dia. Quando ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Isso a gente traz até hoje para nós. Quando a gente está no desespero, quando a gente não sabe o que fazer, por onde ir, às vezes a gente se perde, é normal, a gente é ser humano. Sim. Essa é uma frase que, se a gente usar no nosso dia a dia, ele responde, gente. Normalmente a gente faz essa frase, né, com uma entonação um pouquinho diferente, né? O que eu faço? A gente não usa, Senhor, o que queres que eu faça? A gente vai precisar para o nosso português normal. Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. O que eu faço? Exatamente, né? E normalmente a gente pergunta o que é que eu faço para melhorar a nossa parte, né? Só que Saulo pergunta ao contrário, o que queres que eu faça? Sim. Então, para os outros, né? Você vê sublimado aí nessa frase, para os outros, o que queres que eu faça e não o que eu faço. Eu também concordo. Sabe o que eu acho aí também? Eu acho que nessa parte é o maior exemplo de fé que a gente tem. Não é aqui querer dizer que os apóstolos fizeram menos. Não. Mas é como a gente estava falando, eles tiveram a convivência lá, eles caminharam juntamente com Jesus. E o Paulo não, e o Saulo não. E mesmo assim, primeiro, porque ele era, além de um estudioso, né, uma pessoa culta, ele era extremamente orgulhoso do que ele era, né? Então, assim, para ele seria muito fácil, igual na história do Públio, né? O Públio soube, através de Jesus, que ele teve a cura da filha, mas ele não admitiu Jesus. Não. Ele escondeu, ele sabia o que tinha sido feito, mas mesmo assim ele renegou Jesus. Mesmo depois de tudo que ele fez pela filha. E em duas ocasiões, né? Em duas ocasiões. Na época da filha e depois, quando ele encontrou Paulo. Né? É verdade. Então, o Públio e o Paulo de Tarso, eles se encontraram. Só que o Públio encontrou o Paulo de Tarso e não o Saulo. É verdade.
Então, assim, naquele momento, ele poderia, no momento, ok, o que o senhor quer que eu faça, foi até a cidade, mas assim que ele recuperou a visão, ele poderia muito bem falar, não, então agora eu já estou bem, já estou recuperado. Quantos de nós a gente não faz isso, né? A gente pede uma graça, a gente é atendido naquilo e dali a pouco a gente já esquece tudo, já está chutando pedra, né? Paulo, não. Ele se transforma e a partir daí ele segue fielmente ao Cristo. É interessante, quando a gente está no sem conhecê-lo, só naquele momento. E depois, Só. não é mais. nada. A gente faz isso, né? Normalmente está no desespero, reza, pede. Eu vou melhorar, eu vou melhorar, frequentar tudo, não sei o quê. Aí quando a maré amansa, aí a gente vai largando, aí já é esporádico às vezes, tal. Então Não que a gente não deva aproveitar a vida, não, mas isso, é a realidade, mas o ser humano é nossas assim. obrigações, Não, a né? gente tem que, assim, a gente tem que continuar fortalecendo para aquilo que a gente conquistou, que Jesus nos permitiu adquirir, aquela calmaria, a gente tem que permanecer, porque senão a tempestade volta. Não tem jeito, ela volta. Se a gente não tiver no mesmo barco com Jesus Cristo, a tempestade aí a vem. gente vê, caramba, não aprendi nada mesmo. Não aprendi. Esse é o grande Poxa detalhe. vida. Quando Jesus diz que ele não veio para os sadios, né? Que ele veio para os doentes, né? Nós também vemos aí Paulo. Embora Paulo não era uma pessoa ruim, né? Ele defendia aquilo que ele foi criado para defender, né? Que eram as escrituras, que eram a lei de Moisés. Mas ele também era doente, ele ficou doente quando Abigail morreu, né? O episódio foi muito marcante para ele, tanto de Estevão quanto de Abigail. E você compara. Jesus andou, né, nas peregrinações dele, junto com os apóstolos, durante 3 anos. Que é o que a Bíblia, mais ou menos, estima que ele andou. E Paulo só se tornou o verdadeiro apóstolo depois de 3 anos. Ele também teve que passar por algumas provas para poder se tornar realmente o apóstolo. Sim. Levou 3 anos também. Por quê? Porque ele tinha que se reformar. E a única maneira de você se reformar é através das provas e das expiações. Sim. Né? O amor, infelizmente, ainda com o ser humano, ele ainda não consegue fazer totalmente a transformação. Ele faz, né? Mas a dor, ela é mais rápida para que o ser humano entenda, né? Que nós somos tão pequenininhos, né? E que se a gente não se apegar a Deus, a Jesus, né? Se a gente não ver realmente o amor de Mãe Maria, né? Porque Jesus é amor, Deus é amor, mas quando a gente olha para Nossa Senhora, né, e vê, né, o sofrimento de uma mãe vendo os filhos ser crucificados, sofrendo, e ela se manter firme e continuar no mesmo propósito, né, e socorrer, continuar socorrendo as pessoas. É aí que a gente vê o verdadeiro amor, né? Que é o amor mesmo, né? O amor fraternal mesmo. E quando a gente escuta os relatos, né, espíritas, né, principalmente de Maria Dolores, que conta que ela foi buscar Judas. Jesus foi, mas ele não conseguiu trazer Judas, porque o Judas também tinha que passar pela aprovação dele. Sim. E a primeira missão de Maria, logo depois do desencarne, foi ir buscar o Judas. E que ele sofreu também. E muito. E muito. Existe uma grande história aí por Judas, mas ainda a gente não tem todas as informações, né? Mas seria até interessante, porque se você parar para analisar, ele é muito o que a gente é hoje. É. Ele é assim, da gente de vez em quando renegar Jesus Cristo. Dependendo da situação, cadê Jesus Cristo? Onde ele estava? Por que ele fez isso comigo? É o que a gente mais escuta. A culpa sempre é de Deus. É sempre de Deus, mesmo Deus da não gente. Estava comigo. Deus não olhou por Deus mim. me abandonou. Só tem um pequeno probleminha nessa dinâmica, né? Não é que Deus não olhou para você, é porque você virou as costas para Deus.
estava focado tanto em outras coisas prioritárias que a gente põe no nosso dia a dia, que a gente esquece que essa retaguarda é a mais importante. Ela que nos fortalece, ela que nos faz driblar certas situações. Não que a gente não vai deixar de ter. Porque se a gente está aqui, a gente tem provas, a gente tem coisas para resolver. Então, não vai achar que só porque você está lá, Jesus, todo dia, toda hora, todo momento, que você não vai ter os processos para a evolução. Ele vai vir, ele existe. E a gente tem que agradecer, que é isso que a gente esquece, mesmo sendo difícil. Agradecer sempre. E isso está no Evangelho. Quando diz que, né? Ai de ti, que fica Jesus, Senhor, 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 e não faz nenhuma obra, né? Sim. Não adianta ficar me chamando se você não trabalha comigo. Sim. Está lá no Evangelho. Não me tem no coração. Quando a gente consegue desfocar. Uma vez eu escutei um comentário que eu achei muito interessante, e isso eu levo para a minha vida hoje no geral, que às vezes é difícil. A gente está no meio de um tufão lá. E você está sendo arrebentado para tudo que é lado. Para lá, para cá, para lá, para cá. A coisa mais difícil é a gente sair desse meio e tentar olhar o prisma maior. Porque quando a gente está sendo arrebentado assim, a gente não consegue ver saída, a gente não consegue ver o que tem do lado, o que tem do outro, o que tem para trás, o que tem para frente. Quando a gente consegue, Senhor, por isso que eu falo assim, Senhor, o que quer que eu faça? É nessas horas que a gente conseguiu sair um pouco desse turbilhão e consegue ampliar a nossa visão com relação a essas dificuldades que nós estamos passando. E o que eu tenho que aprender, principalmente? O que eu não aprendi ainda? Isso é fundamental para a gente, para o nosso dia a dia. Então, assim, eu acredito que sem isso nós não vamos conseguir ter essa visualização maior, essa amplitude, porque a gente fica muito, parece às vezes aqueles que tem o cavalinho tem assim na frente, a gente só enxerga aquilo. Vamos lá? Vamos. Bora. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento em que um inimigo declarado de Cristo se transformou em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, Paulo viu o Cristo ressurreto. Desculpa, viu, gente? E ouviu suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base de sua afirmação sobre a legalidade de seu apostolado está fundamentada nessa experiência. Considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e a importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar. Respondeu ao chamado do Cristo, o primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo. Pode ser percebido quando, imediatamente, ele responde à voz do Cristo. Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta marcou o começo do seu novo relacionamento com Jesus, de perseguidor a pregador do Evangelho. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isso é realmente impressionante. Ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores do Cristo. Mudança de vida total. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que, ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. É certo que ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. O Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Essas características ficam evidentes em suas obras. Mas não foi uma conversão total, né? Não foi uma conversão total. Ele prontamente ele aceitou Jesus, né? Ele percebeu ali o erro que ele estava cometendo. Ele percebeu ali
a divindade de Jesus, né? Que era um ser maravilhoso. Ele sabia já que Jesus não era o impostor. Mas ele não tinha sido preparado ainda para isso, né? E ainda ele era Saulo. Ele ainda era Saulo. Então, tudo isso só mostra, né, que não adianta você aceitar Jesus se você não se burilar, se você não se transformar, né? E Paulo era um diamante totalmente bruto, né? Aquela pedra suja que acabou de sair da lama, né? Então, primeiro precisava ser limpa. E depois ela tomar a forma do diamante, né? E o mais interessante de tudo, né? Como ele mesmo fala, ele estava indo atrás dos cristãos. E ali ele é brecado. E ali ele é convertido. Só que ele estava cego. Porque a luz de Jesus foi tão intensa que deixou ele cego, porque precisava. Ele precisava de uma prova material. Então ele não foi de imediatamente Não, recuperar sua visão. não. Demorou um tempo. Ele precisava da prova física. Ele tinha tido a espiritual, tinha visto Jesus, né? Mesmo sabendo que ele tinha sido morto. Ele reconheceu. Então, não é que era só um clarão, uma luz. Não, Jesus estava ali. Então, ele viu Jesus. Ele lembrou de quem era. Na hora. Na hora ele lembrou. E reconheceu o poder que ele julgava que ele não tinha. Exatamente. Ele era um farsante. Exatamente. Mas a pessoa não se transforma. Foi que nem você falou. Na hora do desespero, que a gente está no meio do turbilhão, a gente clama por ajuda, né? Ele estava num turbilhão. Porque ele estava no meio de um ódio e de uma vingança tão grande, porque ele não conseguia afetar Jesus, mas ele afetava aqueles que estavam seguindo Jesus, que era o meio que ele tinha para atingir Jesus. Então, ele perseguia, então ele precisava ser parado, né? Mas mesmo assim, ele não estava convertido. Ele não ouviu os ensinamentos de Jesus, ele não ouviu o que Jesus pregou, ele não ouviu nada. São as condutas, né? Só as condutas. Ele sabia muito da lei de Moisés. Falar sobre Jesus, mas não sabia. Mas ele não tinha convivido com ele, ele não tinha conhecido ele. Mas ele reconheceu que era ele. Na hora ele soube que era Jesus. Mas ele ainda não tinha, né? É aquela pedra que acabou de sair do lodo. Sim. Né? Tá ali. Se você não lavar ela, não limpar, você não vai perceber que é um diamante. Por isso que é importante o estudo. Né? E aí você tem que transformar ela naquela pedra maravilhosa que se transforma o diamante, né? Ela tem que ser burilada, lixada, cortada, né? Então, ele ainda tinha que passar por esse processo, porque senão você volta por turbilhão. Volta. Se Jesus não tivesse feito nada, tivesse sido só aquilo, ele voltaria por turbilhão. Na primeira coisa que acontecesse. Então, ele tinha que passar pelo turbilhão. Verdade. Né? Como acontece com a gente. Como acontece com a gente. Como acontece com a gente. Se a gente não fizer a nossa reforma íntima, né? E muitas vezes as pessoas falam, você virou carola, agora você só pensa na igreja, agora você só vive lendo o evangelho, você só fala de Jesus Cristo. Tudo é isso. Gente, mas é isso. Porque enquanto você está ali dentro do serviço, né? Não vou falar do centro espírita, não vou falar da sinagoga, não vou falar do templo, da casa evangélica. Não, aonde você pode aprender o evangelho, onde você pode aprender que Deus é o ser soberano, que Jesus é o nosso irmão, né? É o nosso mestre, mas que ele passou também pelas mesmas coisas que nós estamos passando. Às vezes iguais, às vezes piores do que nós estamos passando. Ele já passou por todo esse processo. Por isso que ele é o mestre agora, né? Sabe o questionamento que eu faço? A minha mãe, né, ela trabalhou por 30 anos, né? Ela foi trabalhadora de uma casa espírita. E ela um dia ela falou uma coisa para mim que
triste de escutar isso, né? Mas, por outro lado, a gente também tem que respeitar, né? Ela falou, filha, eu não aprendi em duras custas de que é melhor não ficar falando sobre espiritualidade. Ela falou desse jeito para mim. Eu falei, mas mãe, por quê? Ela falou, porque as pessoas nos condenam e elas retrucam, e elas não gostam, elas se afastam de você. Porque não estão prontas. Não passaram pela estrada de Damasco. Pois é. Né? Às vezes eu fico pensando assim, passa logo pela estrada de Damasco, quem sabe vai melhorar. Né? Quando você passa pela estrada de Damasco, você começa a entender, né? Você começa a compreender, né? Que Deus é maravilhoso, que Jesus passou pela estrada de Damasco dele também. Todos passamos. Nossa Senhora, a estrada de Damasco dela foi a crucificação. Verdade. Nossa, coitada. Né? Ela Então, passa a trabalhar efetivamente depois do desencarne. depois, porque ela só seguia ele como mãe, né? Mas aí ela começa a entender, né? Maria Madalena também passou pela estrada de Damasco dela, né? Então, Maria Madalena se torna, né, uma cuidadora de leprosos. Aqueles que eles mais afastavam, ela foi trabalhar com eles, né? Ela também ganhou o mundo. Por quê? Porque também ela era letrada, mesmo sendo mulher, né? Ela também tinha uma cidadania meio romana, ela também tinha esse privilégio, e ela também vai para fora, né? Só que em vez dela ficar em Roma, ela ficou na França. Então ela foi atingindo também lugares que Paulo também atingiu. Né? Com uma diferença, ela era mulher. Se hoje é tudo muito difícil, Né? naquela época. Então, e existe uma passagem em que ela enfrentou o imperador romano. Nossa. Ela enfrentou o imperador romano. Né? Ela foi chamada em Roma para ser questionada por que ela continuava pregando. E ela entrou, e ela enfrentou, e ela saiu de lá. Ela não ficou presa. Então, aí o meu questionamento com relação a você falando agora de Maria, às vezes eu falo, será que eu devo silenciar? E isso não seria negar? Não. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu era criança, eu já frequentava o espiritismo, né? E minha mãe era do tipo que não me deixava afastada da religião. De algum jeitinho, se a gente estava frequentando alguma casa espírita, ok. Se a gente não tivesse, a gente fazia o evangelho todo dia, 6 horas da tarde, na hora do Ângelus. E uma coisa que a minha mãe me ensinou, desde que eu comecei a ter uma certa compreensão, né? Do que era certo, do que era errado, né? Então, com 5, 6 anos, ela falava para mim, não conte para os outros que você é espírita. Tanto que, né, toda ficha que ela fazia, minha ou dela, Católica. ela colocava como católica. Ela não colocava como espírita. Né? Ela colocava como não católica. Não que seja uma coisa ruim você falar que é católico. Não. Tá, gente? Não é o isso. habitual a gente fazer isso. Mas né? é justamente isso que a mãe da Rose falava. Por quê? Porque a gente também era perseguido. Sim. Né? As pessoas olhavam para nós já como uma cara assim, ui, é espírita, né? Isso já mudou um pouco. Bastante. Eu acho que né? mudou bastante. Mudou muito, mas por quê? Porque as pessoas começaram a ver que nem todo espírita é praticante do mal. Sim. Né? E nem todo católico também é bom, nem todo judeu também é bom, nem todo muçulmano também é bom. Né? Existe... São seres humanos falhos. Falhos, que ainda não viram a amplitude da religião. Né? A religião não é espírita, não é católica, não é umbandista, não é muçulmana. Não, é o fundamento, são as bases, entendeu? E é difícil para as pessoas entenderem isso, porque ainda existe muita segregação, existe muito racismo. Né? Então, minha mãe também não deixava eu falar que eu era espírita. Né? E depois que eu voltei, né, para a religião, que eu voltei a frequentar assiduamente, eu falei, não, eu não vou mais fazer isso, porque eu sentia que eu estava negando Jesus. É verdade. E eu falei, não, agora eu não vou falar mais isso. Tanto que eu tenho orgulho em falar, eu sou espírita.
E o espírita, ele segue o evangelho. É a coisa que mais nós estudamos, é o evangelho, porque é o evangelho que nos traz a palavra de Cristo, que nos traz os exemplos, né? Amar o seu inimigo. E às vezes você está do lado de uma pessoa que ela também é. Ela não fala nada, porque ela não sabe de você, não sabe do seu julgamento, o que você vai falar. Aí você fala, seu espírito, nossa, eu também já fui numa casa espírita, eu também Vou te dar um conheço, também exemplo. sou. Vou te dar um exemplo. O Miguel começou a creche, né? A No escola começo é um do barato, os ano. meninos também. É. E eu fui pesquisando, tal, tinha algumas crianças que estavam precisando de ajuda, né? E aí eu comecei, né, a perguntar só o primeiro nome, aí quem é aquela criança? A gente fazia oração na casa espírita, tal. E aí um dia a professora fez, ai, eu gosto tanto do Zezinho, porque ele lá é conhecido como José. Ai, esse Zezinho, nossa, ele tem uma luz tão grande, né? Eu fiz, ele é assim mesmo, né? Aí ela falou, ai, sabe, eu sou kardecista, eu fiz eu também. É meio com medo, né? Né? Com receio. Mas eu acho que ela percebeu que eu perguntava o nome das crianças, né, tal, para querer ajudar, para querer. E ela deve ter percebido, né? A intuição deve ter. E aí ela se abriu. Eu sou kardecista, eu fiz eu também. Aí ela falou: "Ai, que bom, né? É tão bom quando a gente pode falar abertamente." É verdade. É triste, né? Isso, né? É triste, é triste, é triste. Ainda... Tem lugares nas favelas do Rio de Janeiro que há Terreiro de Umbanda. isso é muito forte e não pode ter Umbanda ou Exatamente. senão são mortos. Nossa. Tem ainda. Sim. Ainda tem isso. Gente, quem está falando é o Wagner, tá? O Wagner, que cuida do né? estudo Shift. É ele que é o responsável pelo estúdio. Vamos virar a câmera pra Shit, tá? E é ele, tá bom? Que abriu o espaço para nós aqui, tá? Ele também é espírita. Espaço viu, maravilhoso. Faz Espaço- parte da comunidade. Foi ele que cristã. abriu o espaço para nós aqui, tá? Daqui a pouco ele vai vir aqui, ó. Nesse caso aí de que uma pessoa lá pode ser morta lá no Rio de Janeiro se ela se insistir nessa religião. É recusando Jesus ou ele Não, ainda é racismo, ainda é racismo, Preconceito. segregação, Isso preconceito. é puro preconceito. É puro ainda. preconceito. É morte. Se você não seguir as regras, você Ele é tipo Mas, ó, Paulo. Vamos dizer assim, ele é... É tipo o Paulo. Exato. É Tipo a mesma Paulo. coisa. Ele acredita naquela religião e ele nega qualquer outra. Se você for por Oriente Médio, É risco de vida. é risco de vida. Se você for por Oriente Médio, o cristão lá ainda é perseguido. E você não precisa... o Oriente Médio, né? É uma bomba, aquilo ali. Não, vai para a Índia. Vai para a Índia. Também tem? Nossa, Não imaginava, não. Sabia, não. Desculpa. ainda tem achárias, né? Então, o cristão também não é bem recebido na Índia. E é isso que o evangelho, no futuro próximo, se Deus quiser, Vai ser a religião. vai ser a religião. Porque ela não condena nenhuma religião. E as outras ainda, tem algumas religiões que condenam, infelizmente. Hoje em dia, ainda existe essa perseguição. O muçulmano é perseguido. É verdade. Só que assim, e esse é o problema do ser humano, ele tem que separar. O muçulmano, ele não é terrorista. É o famoso preconceito. É o famoso É que preconceito. tem várias linhas também, né? Exatamente. E assim, o mais interessante, os muçulmanos aceitam Jesus. Jesus, para eles, é um profeta, Entendi. tá? Tanto que agora, com toda aquela confusão das Olimpíadas, a abertura, os muçulmanos, os ayatolás, foram contra tudo aquilo que foi feito na abertura das Olimpíadas. Eles defenderam Jesus. Porque, para eles, Jesus é um profeta. Sim. Tá vendo ainda como religião é uma coisa difícil? Então, os muçulmanos não são contra Jesus. Eles são contra os cristãos, que é diferente de Jesus. Jesus é um profeta que trouxe a palavra. Verdade. Não um religioso. Ele, na verdade, é uma filosofia. de Exatamente. vida. Só que as religiões, elas colocaram denominações e criaram barreiras. Isso que é o triste. Não colocaram barreiras somente. Eu acho que colocaram muito mais conveniências, né?
Também tem a isso. conveniência, né? Tem a conveniência, né? E ainda tem Então, aquela e foi por isso que Jesus também não foi aceito em Jerusalém, porque também não era conveniente, né? Conveniente, exatamente. Era difícil para os sacerdotes abrirem mão dos dízimos, né? Abrirem mão das coletas, da vida boa que eles levavam. Tudo tem um interesse por detrás, né? E tem uma Infelizmente. corrente hoje. E não é o judaísmo. Eram aquele grupo de pessoas. Sim. E os judeus são criticados até hoje porque não aceitaram Jesus. É que nem a mesma coisa, fica mais fácil de assim, que nem brasileiro. Brasileiro lá fora é considerado, para muitos países, sendo um terror. Por causa do jeitinho brasileiro. Não, mas nem todo brasileiro é igual. Exato. É a mesma coisa a religião. Nem toda religião, não todo muçulmano é aquele que vai pegar um avião e vai se matar, não. Vamos dizer assim, tem muçulmanos que é fiel à sua religião, é bom também. Então, tem que parar com isso. E tem uma corrente de pensamento hoje em dia, principalmente a gente que acompanha muito essa questão, você vê, como nós aqui, várias pessoas que têm podcasts e opiniões e programas e tal, que tem pessoas que pregam assim, olha, a Bíblia, tudo que está na Bíblia é mentira. Tudo aquilo porque não tem registro, não existe. Eu também não sei. Óbvio. É óbvio que foi escrito por homens, né? Não seriam os seres espirituais, mas acredito eu, né, que através de inspiração. A gente sabe que mas são lendas, histórias, enfim, não sei o que, e condenam. E por isso fala assim, não, quem acredita... Eu já cheguei a ouvir em algumas ocasiões, da pessoa falar assim, olha, quem acredita na Bíblia é trouxa. Eu não vou condenar essa pessoa e também não vou condenar quem acredita nas histórias da Bíblia, e Salmos, enfim. Mas o que eu fico me perguntando é assim, qual é o tipo de mensagem que traz? É uma mensagem boa? Você tem que saber filtrar. Então, assim, se é bom, deixa a pessoa acreditar naquilo que ela quer, seja o que for, seja na Umbanda, no Candomblé, no judaísmo, mal, né? no a religião muçulmana, né? Deixa a pessoa acreditar no que ela quer. Se está fazendo bem para ela, ok. Quem sou eu para ficar condenando, né? Exatamente. Existe controvérsias? Existe. Sim, Porque, que nem a Rose falou, quem escreveu foi o homem. Sim. Então, o homem, ele vai escrever a visão dele sobre aquilo que ele ouviu ou sobre o que ele viu. Isso não quer dizer que está errado. É a versão dele, né? É como ele entendeu o que ele viu e o que ele ouviu. Agora, depois de Jesus, eu acho que não tem que ter mais questionamentos, né? Principalmente porque ele provou muitas coisas. E se você ouvir muitos relatos no mundo inteiro, ele continua provando. Olha, gente, para os Tomés da vida, né? Tá aqui, ó, a marca na mão, né? Tá aqui a marca da lança, né? Não necessariamente assim, mas com outras provas, né? Quem já não passou por um apuro e clamou por ajuda espiritual e ela chegou imediatamente? Sim. A questão é se você vai admitir ou não. Não precisa admitir. Por isso, não precisa admitir para as pessoas, mas né? Você não vai conseguir escapar, né? Por isso que Paulo tinha que passar pela lapidação dele. Sim. Porque ele passou pela aflição. Ele viu. Mas isso foi o suficiente? Não, a gente tem que se despojar do ódio, da raiva, da vingança, né? Do materialismo. Depois que a gente se despoja de tudo isso, é aí que a gente começa realmente a se transformar, né? E que não é um processo rápido. Vai levar muita resistência e não vai ser o suficiente. Os apóstolos levaram mais de 3 anos. Até que foi rápido, em 3 anos. Mas é mais ou menos a média que a gente leva para se purilar. Eu, por experiência, foi mais ou menos 3 anos. Para eu começar. Varia de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa, mas eu levei esse processo em 3 anos. Em 3 anos eu já estava entrando, que nem a Paulo, eu já estava entrando, entendeu? Entendendo que mais. foi difícil, entendendo mais. Pedro passou 3 anos com Jesus, aprendendo, ouvindo. No dia que Jesus foi preso, ele não cortou a orelha do outro? Do rapaz, do soldado do templo. Agora eu esqueci o nome dele. Alguma coisa. Ele não foi lá e não cortou? Pedro se terminou a lapidação depois que Jesus morreu. Quando ele assumiu essa responsabilidade.
Ah, mas eu ia fazer a mesma Ele foi coisa. para a prática. Ele foi para a prática. Na verdade, a gente pode ter muita teoria, mas se a gente não aplica, não Foi adianta. depois de 3 anos que ele foi para a prática e ele começou a perceber. Todos os apóstolos. Judas conviveu com Jesus 3 anos. E ele não entendeu quem era Jesus. Por quê? Maria Dolores nos traz que ele não vendeu Jesus. Que ele fez um acordo com o Sinédrio para que Jesus ficasse preso, toda aquela história se acalmasse e depois Jesus fosse libertado. Porque Judas sabia que Jesus era o Messias, mas os judeus esperavam o Messias que ia chegar montado no cavalo com a espada na mão. E não. Quando Jesus chegou, ele era totalmente diferente daquilo que os judeus esperavam, né? E Judas fez um acordo com o Sinédrio para que ele fosse preso, fosse acalmada e depois, discretamente, ele fosse libertado. E aí ele iria para outro lugar, esperaria as coisas se acalmarem, né? Só que o Sinédrio deu um tombo no Judas. Tanto que Judas não aceita as 30 moedas. Ele devolve para o Sinédrio. Porque quando ele foi lá e avisou, Cristo está aqui, a tal hora vocês podem ir, e a hora que eu beijar a face vocês vão saber quem é o Cristo mesmo, ele ficou com as 30 moedas. Só que depois ele devolveu. Quando ele percebeu que o Sinédrio tinha mentido para ele, enganado ele, e que Jesus não ia ser solto, ele foi lá e devolveu as moedas e falou que o acordo não era aqui. Que ele queria que Jesus fosse solto. E aí os sacerdotes falaram para ele que não. Por isso que ele se suicida. Coitado. Eu ia falar, nossa, a cabeça dele deve ter vindo a milhão. Foi por isso que ele se suicidou, né? Porque ele viu, né, que ele tinha sido enganado e que Jesus ia ser morto. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, entendeu? A Bíblia traz algumas informações? Trazem, mas ela já passou pela mão de tantas pessoas. E outra, a interpretação, né? Ela já passou pela mão de muitas pessoas. A interpretação, né, da Bíblia também é outra característica forte. Exatamente. Porque às vezes você vai ler, como ela está muito por parábola, às vezes as pessoas interpretam totalmente ao pé da letra. Ao pé da letra. Exato. E já tem tantos anos, né? Tem coisa que não precisa aplicar mais hoje em tudo dia. Isso que você Sim. Não é mais usual. Se a gente for olhar para a parte legislativa da coisa, né? Quantas vezes a lei humana é adaptada? Porque a situação mudou, porque descobriram que aquele jeito... A mesma coisa é a Bíblia, né? Então, você tem que trazer aquilo que está escrito para a atualidade. Isso ainda cabe? Gente, se você for ver as leis de Moisés, não os 10 mandamentos, mas as leis físicas, né? As leis humanas. Poxa, hoje em dia você precisa obrigar uma mulher a tomar banho 7 dias por mês? É o tipo da lei que já não cabe mais. Né? Por quê? Porque eles estavam andando no deserto, a água era pouca, e quando a mulher entrava no ciclo menstrual, ela precisava tomar banho. Sim. Nossa Senhora, a gente está no céu e não sabe. Né? Mas Moisés fez as leis adaptadas para aquele momento, que era a travessia do deserto. Foram 40 anos, foi uma geração. Né? E Paulo era apegado a essas leis, porque foi o que ele aprendeu, foi para que ele foi preparado. Então ele também precisava ser preparado para as leis de Deus. É aquela velha história, né? Às vezes até uma situação ruim, ela tem o seu propósito. Tem, sempre. Sempre. E é sempre. isso que a gente não entende. Né? É isso que a gente não entende. Tudo tem um propósito na vida. Para você enxergar. Às vezes a gente até entende, mas não quer aceitar. Também tem isso. Né? Paulo precisava ser alguém letrado. Quem nós tínhamos letrado entre os 12 apóstolos? Judas, que era fariseu, né? Ele era secretário de Herodes, e ele abandonou Herodes para ficar com Jesus.
Então, ele sabia ler e escrever e conhecia as leis. Isso é mais um. Mateus, Mateus era que era um cobrador de impostos. Então, ele também sabia ler e escrever, também conhecia as leis, porque ele era de uma família também abastada. E quem mais? Pedro, Tiago Maior, João, André eram pescadores. Tomé, Natanael e Felipe eram camponeses. Vieram de famílias que lidavam com agricultura, com plantio. Né? Tiago era criança. Quantos anos tinha Tiago? Tiago tinha 16, 17 anos. Nossa. Nossa, super novinho. E ele também era conhecido de Jesus, né? Era também de Nazaré. A mãe dele também era amiga de Maria, tanto que a mãe dele também andava com Jesus. Né? Aí nós temos o Simão Zelote, que era um revolucionário, né? Algumas escrituras, alguns relatos, né? Dizem que ele era irmão de Barrabás, né? Mas não existe uma confirmação formal. Simão Zelote, André, Judas, né? Tinha um segundo Judas, que era também uma pessoa do povo. Esse é o Judas Tadeu? Não tenho certeza, mas acho que é. E temos... Nem sabia que tinha outro Judas. Quem está... Está faltando um. Deixa eu ver. Mateus, Natanael... Tá faltando um, agora eu não lembro, gente. Mas que também era alguém do povo. Né? Então, ele precisava de gente também que fosse forte. E aí nós temos Maria Madalena. Maria Madalena era filha de um comerciante muito rico, né? Que vivia em Alexandria, depois que ela foi para Jerusalém. E ela conhecia muitos romanos, né? Principalmente uma parte da elite dos romanos, por conta do pai dela. Quando o pai dela morre, ele deixa ela cuidando do negócio. Então, já era uma coisa já também assim, né? Nossa! Ainda mais que era mulher, né? Ainda mais que era mulher, né? Então, ela convivia também com os romanos da elite. Ela frequentava o palácio. Ela frequentava o palácio onde Pilatos vivia e onde Herodes vivia, né? Porque Herodes não vivia em Jerusalém. Então, ela tinha também um autoconhecimento da elite e ela também sabia ler e escrever. Ela falava latim e ela falava grego. Mas Assim como mulher, Paulo. Ela não tinha o peso que Paulo teria. Né? Assim como Paulo. Ou né? talvez até teve, né? Né? Por isso que ela não foi para Roma. Ela foi para a França. Ah, ela foi para a França? Ela ficou na França. Sabia não. Ela ficou na França. Mas muito desses relatos a gente tem através da espiritualidade, não tem através da Bíblia, né? Mesmo porque a mulher naquela época não tinha valor nenhum, né? Sim. Então, a Bíblia não deu tanta ênfase na parte, né? Das mulheres em todo esse percurso, né? Nós temos a Joana de Cusa. A Joana de Cusa era esposa de um administrador do Herodes. E ela ajudava no sustento de Jesus para as peregrinações dele. Joana de Cusa morreu na arena. Nossa. Coitada. Porque ela se converteu ao cristianismo. Quem batizou Joana de Cusa foi João Batista. Existe a história E dela em continuou livros casada? ou é só espiritualidade? Não, tem. Tem relatos dela na Bíblia, né? Tanto que a Joana de Cusa estava na crucificação também. Ela ficou junto com Maria. Mas a história de mulher não entra na Bíblia, né? Porque naquela época... Então, a maior parte a gente tem da espiritualidade, né? Então, Joana de Cusa também seguia Jesus. Ela ajudava financeiramente Jesus. Tanto ela como Maria Madalena.
É verdade aquela história dos 12 apóstolos na pintura, que Maria Madalena estaria lá, mas aí não pintaram ela porque ela era mulher? Existe isso mesmo? Puxa, que pena. Como isso, né? Né? Então, né? A esposa de Pilatos se converteu ao cristianismo. Foi. Tanto que quando Pilatos Depois vai do embora... sonho? Não, depois da crucificação. Quando Pilatos vai embora, ela fica. E ela também ajuda financeiramente a Casa do Caminho. Nossa, ai, quanta história bonita a gente tem por aí, né? É muita história que não é divulgada, né? Eu também só vim descobrir sobre a Joana de Cusa há pouco tempo Essa, atrás. pra mim, é... Eu também não Tô sabia que ela aprendendo tinha hoje. ido para a A arena. vida da esposa do Pilatos é 2000 anos atrás, tem detalhes. Sim, tem alguns detalhes lá, tem. E tem relatos em outros livros que eu já li da função de Cláudia, né? Cláudia avisou Pilatos que não era para ela que não era para ele crucificar Jesus. Só que Pilatos também, não é que ele lavou as mãos, ele também estava ali. Ah, é verdade, eu vi um filme. O jogo Eu vi um político, né? Era um jogo político muito grande, né? Ele também não poderia se impor totalmente contra o Sinédrio. E aquilo ia virar uma guerra civil, ia virar uma guerra tribal aquilo. Assim como a própria Lívia, né? A própria Lívia. Teve muita relevância e ela não começou. Biblicamente não existe. A história da Lívia é muito bonita, né? O que ela fez, nossa, muito bonito. E isso, quem nos traz, são justamente a espiritualidade. Porque não existe, né? Aquele local, aquela coisa escrita ainda na Bíblia, porque também era difícil. Se você pegar quem escreveu a Bíblia depois de Jesus, os apóstolos, eles não conheceram Lívia. Sim. Eles não conheceram Públio. Por quê? Porque era altelite. Não tinham acesso. Quem conheceu eles? Paulo. Quem conhecia eles? Maria Madalena. Porque ela frequentava o palácio. Como é que um pescador ia conviver, ter contato? Por causa do palácio, né? Então, como elas se conheciam, né? A Lívia A elite, conhecia né? a Cláudia, né? Assim como a Maria Madalena, era elite. Então, elas se conheciam. Então, isso sustentava aquela comunicação. Só que os apóstolos não tinham essa informação, Interessante. porque eles não frequentavam lá, Portanto, eu não né? teria como documentar nos evangelhos. Por isso, Exatamente. Então, quem nos traz tudo isso é a espiritualidade, é Emmanuel. Né? Por isso, muitos questionam, né? Falam, não, isso não é verdade, Existe, porque eu não nunca ouvi está falar na Bíblia. nisso. Porque não está na Bíblia. É que também se a pessoa se restringir só a uma leitura, ela não abre o leque e a amplitude de conhecimentos que ela pode ter. Se você pegar a Bíblia, o que fala sobre as mulheres, né? Maria Madalena, Maria de Nazaré, mas ela não é falada em várias ocasiões. Ela é falada sobre a anunciação da vinda de Jesus e ela é falada na crucificação de Jesus e lá naquele evangelho que Jesus pergunta quem são meus irmãos e quem é minha família. Minha mãe. Então, Maria é falada muito pouco na Bíblia. Muito Nossa, pouco. muito Sim. Ela fez um trabalho lindíssimo depois que Jesus desencarna. Ela trabalhou na Casa do Caminho junto com Pedro, né? Ela começou ali e depois ela teve que ser isolada por causa da perseguição, para a proteção dela. E aí ela vai embora com João. E ela faz um trabalho belíssimo também com os leprosos, com os necessitados. E assim como Maria Madalena. Maria Madalena é falada como? Como uma prostituta. Porque era a visão dos judeus, porque ela era judia e ela frequentava com os romanos. Então ela era uma prostituta. E, na verdade, depois que Jesus Cristo morreu, ela foi a único apóstolo que viu Jesus Cristo. Exatamente, ela foi a primeira a Ela foi ver. a primeira, porque ela não Depois não se dela, quem conformava. viu foi Maria. Né? E a Joana de Cusa, a Bíblia só fala dela enquanto ela está ali dentro do castelo, que era não sei o quê, é mencionado uma vez. A irmã de Maria, a mãe de Tiago e João,
ela é mencionada na crucificação. E naquela passagem em que ela pede para eles ficarem assentarem à direita e à esquerda de Jesus. E elas fizeram um trabalho lindo, belíssimo. Né? Lívia, a empregada da Lívia. A empregada? Sim, que é ela quem leva a Lívia para escutar o evangelho. E a empregada é salva e a Lívia é morta na arena. Lívia morreu na arena também. A empregada morreu junto com Ela morreu quando o Públio morreu. Ela cuidou. Ele, no começo, quando ele soube que a Lívia foi sacrificada, ele se revoltou contra a empregada, né? E aí, ele, na vez de ele ficar cego, ela cuida dele até o fim. Fica só os dois. Então, existe um trabalho feito pelas mulheres que, infelizmente, não está registrado. Infelizmente. Não pelos apóstolos que eles escreveram. Foi depois dos apóstolos quem reescreveu, né? Sim. Depois do famoso concílio, que é o de Nicéia. Também foi retirado muita coisa no concílio. Existe o evangelho de Maria Madalena, existe o evangelho de Judas, existe o evangelho de Felipe. E nada disso foi registrado na Bíblia, porque não era conveniente, né? Não era conveniente na época, no concílio de Nicéia. A ressurreição, a reencarnação, está lá nos evangelhos. Foi retirado por ordem da esposa de Constantino, porque ela não queria que soubessem que ela ia sofrer em outras encarnações, que ela teria que pagar tudo aquilo que ela fazia nessa. Alguém falou para ela, por isso que ela se revoltou, mandou retirar, né? Exatamente. Não lembro quem foi agora. Exatamente. Só que nós temos tudo isso trazido pelos irmãos espirituais. Como é importante a leitura, né? Como é importante você estudar, né? E não ficar focado só naquilo. Sim. Você tem que abrir o seu leque. Mas nós estamos na transição. Eu tenho fé em Deus que tudo isso vai vir à tona. Foi conveniente para a espiritualidade segurar essas informações até então. Porque o povo também não estava pronto. A gente não tinha compreensão naquela época. Não tinha compreensão. Não adiantaria. Por isso que Jesus falava por parábolas, porque a gente não ia compreender se ele falasse, olha, a vida não, existem várias outras moradas, outras vidas em outros locais, não só aqui. Mas se hoje a gente não acredita, naquela época tão pouco, a gente né? ainda não acredita em um monte de coisa. É igual criança, né? Você vai explicando gradativamente. Conforme você vai evoluindo e vai tendo um entendimento maior, as informações vão chegando até você. Essas informações que foram ocultadas estavam previstas. Sim, tudo é planejamento. Por isso que Jesus avisou que haveria o terceiro Consolador, que seria a terceira revelação, o Consolador, que é Kardec. E é aí que o Kardec, aquela frase dele maravilhosa, entra, usar o crivo da razão. Exatamente. E as cartas de Paulo entram onde nisso? As cartas de Paulo são consideradas, e isso nós também ficamos sabendo há poucos dias, né? Porque o nosso mentor, guia espiritual da casa... Está tão forte no espiritismo atualmente? Porque é o segundo evangelho. É considerado o segundo evangelho. Palavras pelo nosso mentor. Porque nós questionamos, né? Por que não começar pelos apóstolos, né? Não. As cartas de Paulo são o segundo evangelho. E quando nós começarmos a discutir as cartas de Paulo, aí a gente vai entender por que ela é considerada... Entrar em cada epístola, né? A segunda evangelho. E por que só agora que está estudando? Entendimento. O entendimento. O entendimento. É assim, quando veio a segunda revelação depois de Cristo, que para nós espíritas nós consideramos a codificação pelo Allan Kardec, o nosso entendimento era aquele. Mas olha só, desde quando a gente tem evoluído, mais de um século, 200 anos. Mais de 2 séculos, né? E agora você vê, quando a gente se pega depois de 200 anos, que houve essa revelação do Evangelho, de Jesus, não vamos nem falar, né? A gente ainda se pega aprendendo. Isso vai sendo liberado aos poucos, não porque Deus quer que seja aos poucos. A gente não está preparado para aceitar muitas coisas ainda. Conforme a gente vai aceitando, vai ampliando o nosso conhecimento, as coisas vão chegando até nós. Por exemplo, se a gente ficar restrito, para nós espíritas,
que a gente frequenta, a casa espírita, talvez na Umbanda, nas outras religiões que se consideram espíritas ou espiritualistas, não considerem tanto a Kardec, mas para nós sim. Mas não significa que a gente tem que ficar restrito tudo que era aquela época. As coisas evoluíram, né? E mesmo aquilo que os espíritos trouxeram a revelação da vida espiritual para nós, né? Olha, não é só isso, existe vida após a morte, houveram outras antes dessa, eles vieram trazer esse conhecimento para a gente. Era aquele momento. Só que não quer dizer que tudo que foi dito naquela época só vai ficar naquilo. O mundo é constante evolução e aprendizado. Então, agora a gente já está num outro patamar de aprendizado também, no qual a gente tem que ampliar os horizontes. Pelo sim ou pelo não, vamos pesquisar, vamos estudar. É aí onde entra, onde a gente vai buscando informação. Chegou no Paulo. Sim. Por quê? Kardec não conseguiu escrever tudo. Para ele escrever já os últimos livros, que foi as obras póstumas, não, foi... Filosofia, não é? Não, eu acho que é a Gênese, se não me engano. A Gênese foi o último livro mesmo. As revistas também. E as revistas foram juntos, né, quando começou a Sociedade Espírita. Mas ele já teve que ser amparado pela espiritualidade. Ele já teve que ser isolado, ele foi para o interior da França, ele ficou num sítio, e lá ele já era protegido e tratado pela espiritualidade, porque ele já deveria ter desencarnado. Então, a espiritualidade foi dando sustentação para ele acabar a codificação. Então, o papel do Kardec foi montar a codificação, nos apresentar a espiritualidade, que existia a vida pós-morte. Essa foi a função do Kardec. Depois disso, começou a ser apresentado outras coisas. Então, nós temos aí Eurípides, muitos que escreveram livros, né, que vieram depois de Kardec, que começaram a nos apresentar a vida pós-morte. Porque a gente sabia que existia uma vida pós-morte. Mas como era essa vida pós-morte? A gente ficava tipo fantasma? A gente encontra muito isso nas obras do Chico. Exatamente. Então, o André Luiz veio para nos apresentar como é a vida do outro lado. Né? Atuam do outro lado. Como atuam do outro lado. Qual era o papel do Emmanuel? Nos apresentar o que acontecia no plano espiritual quando Cristo estava presente. E depois de Cristo. Né? As outras encarnações de Públio, do Nélio, né? Que é citado em várias coisas. Assim como outros irmãos espirituais começaram também a trazer informações da época do Cristo, coisas que aconteceram, que não foi relatado pela Bíblia, mas foi relatado por aqueles espíritos que participaram desse processo. Né? Que é o que a irmã Dolores traz para nós, o que aconteceu com Maria. Não né? é Kardec que teve as obras queimadas? Foi, na Espanha. Na Espanha. Você imagina. O livro dos pouco Espíritos que ele escreveu, ele foi já... queimado na Espanha. E aí foi divulgado. A espiritualidade deixou queimar? Deixou, porque fez marketing. Exato. Então as pessoas queriam Causou saber o mais que tinha lá para ser curiosidade, queimado. Tudo E você lembrou de uma planejado. coisa muito importante, igual na época de Kardec. Por que Kardec não falou especificamente das cartas de Paulo? Porque tinha que vir essa revelação. Em conversa com os espíritos, é essa conclusão. Cartas chegando ao mesmo tempo de vários lugares do mundo. Poxa vida, não pode ser qualquer coisa. Então, ele teve... Se naquela época a gente não tinha nem compreensão direito dos evangelhos, que dirá abordar Paulo. Talvez agora seja esse momento, né? O evangelho tinha que ser compreendido primeiro. A base. A base, entendeu? A gente precisa... Paulo fala muito de amor, fala muito de caridade. Entendeu? E fala do remorso, da reforma íntima. É esse a importância das cartas de Paulo. Porque ele foca nisso. O Evangelho já tinha falado. A gente que estuda tanto o Evangelho, a gente sabe que o Evangelho fala muito de reforma íntima, né? No amar o vosso inimigo, a compreensão das aflições, né? O porquê das provações. Não condenar. Não condenar, não julgar, né? Praticar a caridade. O Evangelho fala muito sobre isso. Mas as cartas de Paulo reforçam. Que ela dá a experiência dele
De tudo aquilo que a base do evangelho tem. O evangelho é assim, estude para você conhecer o evangelho. As cartas de Paulo é assim, ó, Paulo, é você. Ó você aqui. Porque olha como Paulo era, olha para que nós, assim, olhe para cada um, o seu interior. Isso aqui é um julgamento que cada um tem que fazer no seu íntimo, não ficar falando um do outro. Mas você se enxerga em Paulo, poxa vida, eu era assim, eu conhecia, eu me transformei e agora minha caminhada é outra, entendeu? Você entendeu? Não sei se faz sentido. Paulo é o nosso Pra espelho. você. Jesus é o nosso guia. Paulo É o nosso espelho. Exemplo. É exemplo Não, é o nosso espelho. também. A nossa Porque inspiração. Nós somos nós somos ele. Paulo era letrado, tinha conhecimento, tinha acesso às informações, era pavio curtíssimo, Aí, né? Eu tô chegando à conclusão. aí reprovamos tudo. Eu tô muito parecido com o Paulo. É, É um extraterrestre. para nós é, Paulo é Como nós. como nós. Vamos É alguém Vamos- palpável. O extrafísico. Vamos traduzir a gente da gente. Um ser humano, exemplo. Entendeu? Então traz para nossa realidade uma Sim. compreensão mais Sempre lembrando que Jesus, isso eu aprendi há pouquíssimo tempo, Jesus não é um ser inatingível. Não. Não é. É muito mais. Não é. Quando ele falou, Nossa, quando tiver 2 ou mais falando em meu nome, eu estarei ali. Ele está. Toda hora ele está com a gente. Ele está. Ele e está. espero que a gente esteja fazendo igual Paulo, pregando sem precisar de provas, porque Paulo falou em nome de Jesus até o fim da vida dele, depois da estrada de Esse Damasco, também foi um tweet. sem querer provas. Então, que a gente faça da mesma maneira, acreditar em Deus, em Jesus. Ele teve a prova viva, né? Ele viu Sim. Jesus, porque ele precisava. Mas ele viu uma única vez, ele não Mas ele caminhou só viu. junto com ele. É, não porque escutou Porque Jesus ele diretamente. ele precisava, para fazer a transformação, ele precisava daquela amostra. Hoje em dia, Jesus não precisa aparecer para a gente para provar que ele existe. a gente acredita Na verdade, nele. o nosso irmão é um Jesus. Que a gente, não, né? O Jesus, nós temos que ser Jesus para o nosso irmão. Exatamente. Que é. Ixi, não, aí não. Aí que bicho pega. Bom, gente, nós já passamos muito do nosso horário, mas a Deixar, discussão ó. estava boa. A discussão estava boa, né? E a gente encerrou mais um pedacinho, que foi para que vocês entendessem essa angústia de Paulo, né? A dinâmica dele, né? Gente, não deve ser fácil ficar cara a cara com Jesus. Não. Né? Não deve ser fácil. Se o próprio Emmanuel, como Públio, escreve que o olhar de Jesus era intimidador, porque você sentia que ele estava enxergando você por dentro. Essas são as palavras de Emmanuel. E com amor, diferente. E com né? Porque a amor, gente não já te olha- julgando, né? Não. E não te julgando, te entendendo, né? E você compreendendo que você era uma coisa insignificante perante aquela pessoa à sua frente. Então, né? Imagina Paulo vendo ele cara a cara, né? E o remorso caindo na cabeça Um dele. tanto de ódio de que ele carregava todos dele. aqueles que ele Porque, na perseguiu verdade, e matou. Jesus Cristo consegue tirar a nossa armadura. É a nossa máscara. Com amor. Com amor. Com amor e sem julgar, Amor. né? Ele te abraça, te colhe e você fala, então, pai, é para fazer o quê mesmo? Né? Ai, me perdoa. Me perdoa. Por isso que nós estamos indo devagar, né? Porque não é só apresentar Paulo, mas mostrar todo o processo que ele passou por isso. E essa transformação é muito importante, né? É um exemplo pra gente. É um exemplo. E o que vem a seguir agora, né, é mais exemplo ainda. Por isso que nós não estamos com pressa, nós estamos indo devagar, né? Porque a gente precisa trazer o Paulo de lá de trás para nós agora, para a nossa vivência na atualidade. E mostrar que a gente passa todo dia pela estrada de Damasco. Porque cada dia a gente tem que lutar com um leão diferente. E ter fé e esperança, que se foi possível para Paulo, é possível para nós Essa também. é a maior prova. Se Paulo, né, conseguiu deixar Saulo para trás e se transformar no Paulo, gente, para nós é fácil. Para nós é fácil.
Facílimo. Facílimo. Venha, Wagner. Estamos venha. tentando. Vem aqui se apresentar pro povo. Vem aqui, falar. você. Você não falou oi no nosso Vem ainda. aqui, vamos. Vamos que a gente vai Você não fazer a falou oração. oi Vem no aqui. nosso ainda. Uma voz, mas pelo menos eu vou. Vamos pôr um rosto nessa voz. Tá. Como você já vai ficar conhecido pela sua entrevista, tá, gente? Tem uma entrevista dele, viu? No podcast. Eu já assisti, foi muito boa, Evangelho inclusive, com viu? Cristo, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui o dono da voz. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O nosso dono da voz, tá? Oi. Olha lá, fala oi. Ele é meio ogro, tá, gente? Não parece, mas ele é meio ogro. E olha que honra para nós. Ele chegou para encerrar, fazer a prece de finalização maravilhosa que só ele sabe fazer. Ele faz umas preces também muito lindas, tá, Eu sou gente? boa pra isso, pode fazer. E assim, hoje é dia de evangelho. Hoje não, é porque nós estamos gravando numa segunda-feira. Desculpa. Mas segunda-feira, 6 horas da tarde, evangelho ao vivo. Tá? E assistam também as nossas entrevistas e o estudo do livro com outro amigo nosso aqui, o Marcos e o Saulo. Ó, gente. Tá? A gente trouxe tudo isso para a atualidade. Então serve para qualquer religião. Qualquer Sejam pessoa, todos em bem-vindos. qualquer situação. A prece é sua, meu filho. Tá bom. É meu filhão, viu, gente? Vamos agradecer a Deus por esse estudo, por essas reflexões novas, numa perspectiva, numa ótica inédita sobre as cartas de Paulo, sobre o nosso irmão bem próximo, Paulo, trazendo inspirações, ensinamentos que pode ser aplicado na nossa vida, no dia a dia, na atualidade, e que assim possamos, nesta caminhada de evolução espiritual, nessa transição espiritual, carregar um pouco de Paulo na nossa vida, um pouco dessa garra, dessa vontade de querer mudar, nessa fidelidade ao nosso Mestre Jesus, e que ali possamos aplicar em todos os gestos, em todas as atitudes, em todas as vicissitudes e desafios que a vida nos traz. Obrigado por nos trazer essa inspiração. Obrigado à espiritualidade, todos os mestres e mentores que aqui nos acompanham, nos guiam para poder compartilhar e trazer essas informações reveladoras, magníficas, cheias de amor para todos os nossos irmãos e amigos que aqui estão, que nos acompanham. Com muita paciência, com muita sabedoria, aos poucos, cada episódio, cada hora aqui será transmitido todas essas informações com o apoio dos mentores. Esse trabalho magnífico audiovisual que está levando aí para o mundo, para o YouTube, para todos que querem saber mais sobre essa vida do Paulo, esses ensinamentos. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Obrigado. Dá até moleza. Pessoal. Falei que a prece é 10? A prece é